Bom, galera, o vazio de estar parado e por que eu sinto que estou ficando para trás, né? Um tema até um tanto polêmico para começar no YouTube, porém eu acho que eu tava enrolando até muito, eu enrolei até demais para gravar esse vídeo aqui, né? Acho que eu já tava com vontade de falar sobre isso, não exatamente sobre isso, mas de criar um canal no YouTube, né? Eu sempre tive essa vontade de gravar vídeo, compartilhar meio que as coisas que estavam acontecendo na minha vida, sabe? Seja, sei lá, a época que eu jogava muito no celular, ou então que eu gravava vlog e tal. Mas, enfim, o tema não é esse, né, do vídeo. Cara, eu me perco muito fácil, então, assim, eu tô falando de uma coisa que do nada eu começo um assunto nada a ver, tipo, nada a ver mesmo, e aí a minha cabeça vai se embaraçando. Enfim, hoje eu vou tentar falar especificamente sobre isso, porque, assim, eu acho que é algo bem pessoal até, né, mas acho que nada melhor do que deixar aqui registrado, né, não só sei lá, qualquer pessoa que vá ver, assim, mas acho que pra mim também, né, me escutar um pouquinho às vezes é bom. Às vezes a gente fica, né, às vezes a gente não se dá tempo para si mesmo, né, então a gente fica nessa correria aí das coisas que tem para fazer, não que eu tenha muitas, né, mas todo mundo tem os seus problemas, as suas, como é que eu posso dizer? Todo mundo tem seus problemas, tem suas confusões e tal, e a gente sempre tá tentando correr atrás de resolver. Bom, no meu caso, galera, obviamente, né, tudo, a partir, né, é importante falar isso, mas tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha realidade, né, tem gente que, assim, sei lá, pode ver esse vídeo e achar um absurdo as coisas que eu vou falar, tem gente que pode achar que seja só uma besteira, né, obviamente, eu acho que são momentos, são situações e são as condições da vida que você tem, né. Bom, eu digo isso, galera, em relação ao tema do vídeo mesmo, né, porque, assim, eu tenho 23 anos e, tipo assim, a maioria dos meus amigos, e assim, já começa assim, né, tipo, se comparando com outras pessoas que é horrível, mas eu não tenho, tipo, como não, meio que até pensar, né, porque eu meio que não tô seguindo um ritmo natural e eu também não sei pra onde eu tô indo, né, isso é o que mais me incomoda. Eu acho que o motivo da minha ansiedade, do que mais me traz ansiedade ultimamente, é pensar sobre o futuro, né, obviamente, a ansiedade é isso, é a gente ficar pensando em coisas que nem aconteceram ainda. Então a gente fica ansioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente cria vários cenários e às vezes vai se perdendo no meio deles, e às vezes, né, e a maioria das vezes a gente acaba não fazendo nada, porque a gente meio que fica travado. Bom, no meu caso, galera, assim, eu até, sei lá, não sei se eu posso dizer esse ano, até uns 5, 6 meses atrás, cara, e até um pouquinho atualmente, mas assim, o meu maior sonho, assim, há uns 10 anos, sempre foi ser jogador profissional de LoL, né, League of Legends, aí conhecido aí o jogo, e a minha vontade, né, e eu sinto que eu ainda tenho um pouco, mas, né, enfim, sempre foi essa de ser jogador profissional e tal, só que assim, por N motivos, cara, eu acho que em algum momento eu comecei a me perder ali em relação a não conseguir continuar com isso, né, eu também sinto que eu não consegui ultrapassar um certo nível e, querendo ou não, como é algo difícil, né, não é todo mundo que vai conseguir fazer, não é uma profissão tradicional ou algo que você vai entrar numa faculdade para depois entrar nesse mercado, é algo que, né, é um jogo, né, e assim, esse sempre foi o meu maior sonho, cara. Eu queria muito isso, e nunca foi por causa do dinheiro, né? Graças a Deus aí também a minha família, eu nunca precisei, como eu falei, né? Eu tô falando isso porque se baseia na minha realidade. Esse pode ser um sonho que para muitas pessoas é algo tipo, cara, não tem como, entendeu? Não tem como eu passar 16 horas por dia jogando para tentar virar jogador profissional, porque eu preciso trabalhar para ajudar a minha família, porque eu quero correr atrás das minhas coisas. Tem gente que, mano, infelizmente tem que fazer isso porque a vida não é justa, né? Inclusive, eu sinto que eu não mereço as coisas que eu tenho. Que, assim, isso é algo que não tem muito que eu possa fazer. O que eu posso fazer, na verdade, é agradecer. Agradecer pelas coisas que eu tenho, e eu já tô me perdendo do tema do vídeo. Mas, enfim, e aí esse ano foi o ano mais complicado e foi o ano que eu meio que decidi dar uma pausa, assim, nessa questão de tentar ser jogador profissional, porque cara, ficou uma situação um pouco insustentável, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo jogar direito, eu sinto que eu cheguei ali, não sei se foi o meu limite, né? Limite eu digo assim, o meu máximo até onde eu podia melhorar, não sei. A minha cabeça diz que não, mas eu não sei, né? Na verdade eu não sei. E basicamente chegou numa situação que o que era pra mim estar jogando e tal, tipo,
tipo, jogando, treinando, eu não estava conseguindo fazer isso, enfim, parei com o jogo, né? Eu acho que eu falei até demais, mas eu preciso dar um contexto de como foram as coisas, né? Durante o tempo do colégio ali e tal, eu nunca pensei, eu realmente não considerava muitas outras coisas, né? Eu falava na época que eu queria ir para, sei lá, jornalismo, gastronomia ou biologia, né? Eu achava essas muito legais, essas áreas aí. Mas eu falava, e tipo assim, eu falava, cara, eu quero ser jogador profissional, e eu sei que esse ramo, né, eu vou conseguir, assim, se eu conseguisse, né, eu conseguiria ficar nele até certo tempo, né, porque, né, a questão da idade e tal, e aí depois eu faria uma faculdade, sabe, tipo, eu sinto que, pra mim, se eu conseguisse construir ali a minha carreira como jogador, eu estaria realizado, tipo, eu estaria feliz comigo mesmo, porque eu consegui realizar o meu propósito, né, o que eu queria fazer de verdade, tipo, o que eu queria fazer do fundo do meu coração. Mas enfim, dei essa pausa, né? E nesse meio tempo eu comecei a faculdade também. E eu tô nela até agora, né, gente? Tipo, eu tô no quarto semestre da faculdade e, pra ser bem sincero, tipo, eu sinto que. Cara, é até um pouco vergonhoso falar isso, mas eu sinto que eu tô só perdendo meu tempo, sabe? Tipo, eu conheci pessoas incríveis na faculdade, né? Um pessoal, muita gente boa. Cara, é muito legal, né? Tipo, é prazeroso ir pra faculdade, partilhar os momentos com o pessoal, sabe, só ter a presença deles e ficar lá brincando, conversando, até assistir as aulas, algumas aulas realmente são interessantes, né? Mas várias vezes, cara, várias vezes já aconteceu de eu estar ali olhando pro professor e, tipo, olhando pro meu caderno e falar, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe, tipo, tá bom, eu vou ficar aqui 4 anos, até mais, porque algumas cadeiras eu não consegui passar, né? Mas vou ficar aqui para ganhar um diploma. Entende? Óbvio, não é só isso, gente. Né? Eu não acho que a faculdade não é importante. Eu mesmo sempre falo para mim, cara, faculdade, se você está engajado e você tem tempo disponível ali, você consegue, cara, construir muita coisa, né? Você consegue seguir uma vida acadêmica muito boa. Porque, pô, você vai entrar na faculdade. Se você tá ali se esforçando, você vai, sei lá, conseguir uma bolsa, ou então, às vezes, ter um contato com um professor que tem outros contatos e você vai criando esse networking, você vai para os congressos, vai para as palestras, sabe? Estuda. Por exemplo, para mim, gente, estudar é muito difícil, cara. Sabe, tipo assim, eu não vou mentir, eu juro pra vocês que eu tenho vergonha de falar que eu não gosto de estudar. Óbvio, né, não é tudo, óbvio que tem coisas que eu vou me interessar mais. Mas assim, eu na faculdade não me interesso por estudar. E eu fico assim, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Às vezes eu tô até tirando a vaga de outra pessoa que queria estar aqui, entendeu? Então, assim, fica nessa dúvida. E assim, beleza. Aí de um tempo pra cá, né, desde que eu parei de jogar, cara, foi difícil. Os primeiros meses foram bem complicados. Eu praticamente não tava saindo de casa, né? Eu só tava indo pra faculdade. Mas era só isso, né? Tipo, eu ia pra faculdade, voltava, aí, tipo assim, eu não tava jogando, então, mesmo pô, com o computador aqui, que, cara, o computador foi. Desde que eu consegui meu computador, eu, tipo, aproveitei muito ele, mas agora, tipo, ele tá aqui, óbvio, eu ainda uso praticamente todo dia o computador, mas eu não tô jogando, né? E aí, que era o principal ali, sempre jogar, cara, tudo na minha vida, nesses anos que eu venho jogando, sempre foi pensado pro LoL, né, para tentar ser jogador profissional mesmo, né, tipo, e não é pelo dinheiro, nunca foi pelo dinheiro, né, nunca foi pelo dinheiro, até porque, graças a Deus, eu não preciso estar correndo muito atrás do dinheiro hoje, né, e não é como se eu tivesse muito dinheiro não, tá, gente, inclusive, tipo, eu posso me prejudicar bastante no futuro e eu tenho noção disso, mas o que eu penso, né, é que assim, cara, depois que eu parei de jogar, né, continuando, tipo, e aí os dias foram passando e, cara, uma tristeza, sabe? Uma vontade de fazer nada, tipo, nada assim. Passava o dia deitado assim, sem vontade de fazer nada, aí tipo ia pra aula, aproveitava ali. Por mais que durante as aulas, de fato, eu ficava incomodado de não estar entendendo e não estar com interesse, né? Tipo assim, eu pensava, poxa, não tô interessado. Sai, sai, sai! Eu pensava assim, cara, não tô interessado nesse conteúdo, ou então não tô entendendo. Só que, tipo assim, como que eu vou entender se eu não tô me esforçando o mínimo, entendeu? Mas assim, eu também não conseguia me esforçar porque eu não tava interessado, então eu ficava nessa, sabe, nesse conflito aqui na minha cabeça, então, difícil, galera, difícil, né? Então eu e aí eu continuei, até que, cara, eu não sei exatamente quando, mas eu voltei a praticar Kendo, né, que é basicamente uma arte marcial japonesa, com espada e tal, voltei a praticar, e aí vou pro Kendo, né, nas terças, quintas e sextas e sábados. Recentemente também eu comprei uma bicicleta, né, tipo, comprei uma bicicleta e vou pedalar durante a semana, assim, segunda, quarta, geralmente vou pedalar, e
E vou pra academia, né? Comecei a academia depois de tanto tempo enrolando, comecei finalmente na academia, então eu vou pra academia, assim, eu vi que o ideal, né, é você treinar 5 dias e descansar 2 na semana. Para ocupar meu tempo mesmo, né, para não ficar deitado aqui na cama, ou então olhando para a tela do computador por 5 horas sem fazer nada, eu tava indo pra academia quase todo dia, né, folgando geralmente só um dia na semana, e tá sendo assim ainda, pra falar a verdade, né, eu acho que é tranquilo assim, e assim, tá sendo legal, né, tá sendo uma rotina, né, diária, assim, mas nada a longo prazo, entendeu, gente? E esse é o ponto que eu quero falar hoje, principalmente, assim, o que desencadeou, né, assim, eu sempre venho pensando sobre isso, sempre venho pensando sobre o futuro, né, então, assim, essa é a minha situação atual, né, cara, eu tô indo pra faculdade ali, tal, faço muita atividade física, quem dou, ando de bicicleta, e esses três, né, no caso, então, todos os dias da semana tem alguma coisa pra me fazer em relação a coisa, não trabalho, assim, né, e aí, como vocês veem, tipo assim, nossa, mano, realmente, quando eu paro pra pensar nessas coisas, eu me sinto muito privilegiado, sabe, tipo, tem gente que não consegue ir pro Kendo por causa de trabalho, tem gente que não consegue andar de bicicleta por causa do trabalho e tal, e eu fico nisso, caramba, eu não mereço tudo isso, entende? Tipo, é difícil, eu sei que não adianta se comparar, pensar em outras coisas, mas eu fico na minha cabeça, não tem como eu negar, né, que, tipo, se fosse outra pessoa que tivesse numa situação um pouco diferente, estaria aproveitando muito mais todas essas oportunidades que eu tenho, né. Em relação ao trabalho, assim, gente, eu faço brownie, entendeu? Só que eu não vendo os brownies, tipo, no meio da rua, assim, oferecer sei lá, em parada, ônibus, no meio da rua mesmo. Basicamente, meus brownies, eles são comprados por lojas e as lojas revendem. Então, basicamente, eu sou revendedor de brownie, né? Então, mas assim, é um trabalho muito tranquilo, sabe? E, tipo, eu vendo, sei lá, eu preciso fazer brownie umas 3 vezes na semana, 4 às vezes, e é isso. Esse é o meu grande trabalho aí com os brownies, né? E aí eu fico pensando, caramba, eu podia levar essa questão dos brownies pra frente, né? Tipo, tentar criar uma empresa de brownie e tal. E aí vem outra coisa que, tipo, que vem cutucando assim a minha cabeça, né, me fazendo pensar que mas qual seria o objetivo, né, de criar uma empresa de brownie e tal? Na minha cabeça vem logo que é dinheiro, sabe? Dinheiro, um sucesso na carreira. E quando eu penso nisso, eu penso, cara, mas mesmo que eu criasse uma empresa, ela fosse uma empresa de sucesso e eu tivesse muito dinheiro, eu sinto que eu ainda não estaria completo, entendeu? Porque eu sinto, cara, que quando eu estava engajado ali, jogando e treinando todo dia pra, cara, eu falo do fundo do meu coração, tentar ser um jogador profissional, as coisas que vinham na minha cabeça eram, mano, eu quero ser um jogador muito bom, eu quero inspirar as pessoas, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Essa era a ideia por trás de ser um jogador profissional. E aí agora, depois que eu meio que dei essa pausa, assim, que eu não sei se foi definitiva ou não, parece que eu tô perdido, sabe? Perdido assim, parece que eu não tô caminhando pra lugar nenhum, né? Óbvio, a gente não está caminhando pra lugar nenhum, a gente está sempre em movimento, mudando e tal, mas eu sinto que, sabe, parece que eu não tenho pra onde ir. E essa questão de não saber o que vai ser do futuro me deixa muito ansioso. E às vezes eu começo a perguntar pra minha avó, tipo, coisa que não tem nada a ver, né? Tipo, vó, o que a senhora acha que eu poderia fazer? Sabe? Tipo, minha avó não vai conseguir responder essa pergunta. E eu sei também que ninguém vai estender a mão e me salvar, ou uma coisa vai aparecer magicamente. Particularmente, eu me acho muito sortudo, mas isso aí eu acho que é demais, né? Obviamente, eu vou ter que correr atrás, né? E eu gostaria sim, de fato, eu quero muito ter um propósito na minha vida, sabe? Sabe, galera? Tipo assim, a vida que eu vivo atualmente, ela é muito boa, muito, muito boa, sabe? Poxa, eu vejo meus amigos ali, que eu considero que eu gosto muito deles, eu vou pro Kendo, eu ando de bicicleta, sabe? Eu vou pra academia também, eu gosto muito de atividade física, de estar me movimentando, eu não sou aquele cara que gosta de ficar parado, sabe? Parado por muito tempo no mesmo lugar, eu começo a ficar agoniado, ansioso e tal. E é isso. E assim, galera, o que me fez pensar sobre esse vídeo, né? Eu já tinha pensado nele outras vezes, mas eu acho que o pontapé foi que hoje eu saí com alguns amigos, né? E aí, conversando ali, tipo, eu tava vendo, né, comparando com antigamente, como todo mundo evoluiu bastante, né? E assim, eu digo isso na vida profissional, no caso. Então, todo mundo ali perto de se formar, já trabalhando, né, garantindo seu dinheiro, querendo ir atrás de estudar e aprender e evoluir mais. E assim, eu fico muito feliz, sabe? Ver os meus amigos bem me deixa muito feliz. O gato ficou doido ali.
ver os meus amigos bem me deixa feliz de verdade. Só que eu fico decepcionado e frustrado comigo mesmo. Porque eu fico nessa, caramba, por que que eu não consegui achar ainda algo que eu goste de verdade de fazer, sabe? Algo que eu olho e eu quero, caramba, mano, eu me imagino daqui a 10, 15 ou 20 anos nessa área, realizado, sabe? É isso que eu quero. Eu achei o que eu quero e eu, sabe, está correndo atrás daquela coisa. Vamos supor, uma coisa que eu falei várias vezes, né, pra mim mesmo, é que, assim, abre um parênteses aqui, nessa minha jornada do LoL, cara, foi muito tempo, né? Muito, muito tempo. E às vezes eu falava, e era tão difícil e parecia que eu não conseguia sair do lugar. E o que eu falava era, eu só queria ser igual a todo mundo. Assim, abre aspas, né, pessoal, pelo amor de Deus. Mas o que eu falava era, pô, eu só queria, sabe, querer um curso tradicional, né? Estudar, ir para a faculdade, da faculdade ir para um trabalho, e do trabalho construir a sua vida, sabe? E é isso, entendeu? Uma vida padrão, né? Tipo, não é padrão, né? Mas sabe, uma vida como se uma tradicional, digamos assim. Eu acho que ela querendo ou não é uma vida tradicional, né? Porque parece que seria mais fácil, entre aspas, teria um caminho mais certo, entendeu? Óbvio que a vida, né, não é uma estrada reta, né? Mas, sei lá, gente, eu sinto que é muito, sabe, é bastante cansativo, para falar a verdade, essa dúvida constante. Então, assim, e é como eu já falei, né, toda vez que eu penso sobre o futuro, sobre o que eu vou fazer da minha vida, eu fico muito ansioso, porque, assim, eu não queria passar a minha vida, ou boa parte da minha vida, correndo atrás do dinheiro, sabe? Eu queria, de fato, correr atrás de alguma coisa que me fizesse acordar todo dia e falar, né, óbvio, a gente sabe que não é assim, né? Tem dias difíceis, horríveis, tem dias muito bons, mas tipo assim, sabe? Por que você faz isso? Cara, porque eu amo isso aqui. É difícil, é complicado. E a única coisa que eu consigo pensar, o que me fez me sentir assim, do fundo do meu coração, foi o LoL. Né? Foi essa questão de querer ser jogador profissional, independente se ia ser difícil, muito difícil, cansativo, exaustivo, mas eu queria muito isso, entendeu? Mas óbvio, a gente tem que entender as situações, né? Às vezes não é pra gente mesmo. Eu não vou dizer que eu desisti, galera, porque desistir, né, é uma palavra bem forte, né? Desistir, você nunca mais vai nem tentar isso, entendeu? Mas assim, é complicado pra mim, né? Eu não sei. Realmente, atualmente eu dei uma pausa, né? Eu nem jogo praticamente, mas eu também não tô fazendo nada, né? Assim, nada pensando no futuro, né? Eu acho que eu já repeti muito isso aqui durante esse vídeo, mas toda vez que eu penso sobre isso, eu fico ansioso e até agora, né, até então, não consegui achar nada. Mas eu sigo firme, né, eu sigo firme. É muito bom, né, viver, aproveitar as coisas aqui. Como eu falei, para mim, eu quero muito, ter uma vida com um propósito, sabe? Correr atrás do que eu quero e, tipo, e é isso, o meu propósito, o que eu vou fazer na minha vida e, tipo, se eu conseguir realizar isso aqui, eu vou estar completo, sabe? Eu vou estar feliz, eu vou estar de bem comigo mesmo. Mas tem gente que não é assim, né? Uma vez eu conversando com uma amiga minha, ela falou, cara, assim, eu não tenho essa de um propósito, algo maior, um grande sonho, né? Eu quero, sabe, assim, tá na faculdade dela, né? Vou ali, quero me formar e tal, ganhar o meu dinheiro e viver bem, sabe? Tipo, assim, eu vivo muito bem, gente. Eu vivo, assim, na minha concepção, né? Eu vivo muito bem aqui. Tem as minhas coisinhas e tal, a gente, né, sempre tem a comida aqui, obviamente, né, a minha avó praticamente, né, eu não, como é que eu posso dizer, eu não sou o provedor do dinheiro, entende? E eu também não saio gastando descontroladamente, né, eu gasto pouco dinheiro, cara, pra falar a verdade, porque como eu falei pra vocês, e assim, é engraçado falar isso porque eu falo que hoje, se eu tivesse 1.000, ou 10.000, ou 50.000 reais na minha conta, do fundo do meu coração eu sinto que não mudaria nada. É muito fácil falar quando a gente não tem esse dinheiro, né? Mas eu sinto que realmente, mano, não faria diferença. Eu continuaria seguindo a minha vida da maneira que ela está e eu também continuaria com as mesmas dúvidas, as mesmas frustrações e questões, entende? Mas, bom, eu acho que é isso. Não sei se o vídeo ficou muito repetitivo, né? Porque eu falei bastante sobre isso, né? Essa questão de se sentir perdido e atrasado em relação aos outros. Obviamente, se comparar com outras pessoas que têm uma vida completamente diferente da sua, não ajuda em nada. Mas a gente às vezes quer ter um parâmetro, entendeu? E é isso, gente.
finalmente gravei um vídeo aqui, né? Acho que ficou muito longo, não sei nem se é tão interessante postar um vídeo tão longo assim, mas é isso, galera. Beleza? Então, tamo junto e valeu!